Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou comentar com vocês um pouquinho sobre esse livro aqui do Kafka, tá? Não sei se está dando para ver direito, que é aqui, olha, do Kafka, Carta ao Pai, certo? Por que eu acho interessante? Eu acho essencial até que se leia esse livro, né? Para quem gosta de psicanálise, eu acho ele um verdadeiro tratado psicanalítico sobre as relações pai e filho, né? E como essas relações influenciam realmente na nossa vida, né? De criança e trazendo tudo isso que a gente passa para a idade adulta. Nesse livro, eu vou ler alguns trechos para vocês, mas eu gostaria de antes estar fazendo algumas considerações que eu acho importante. O Kafka, ele escreve esse livro, que é, na verdade, essa carta para o pai dele, com 36 anos de idade. Ele já era um escritor bem-sucedido, e a gente percebe, na verdade, vendo pela visão de como o Kafka enxerga e conversa com o pai, a gente percebe um pai muito narcisista, né? Que traz para o Kafka sensações muito grandiosas de humilhação, né, de culpa durante a vida inteira e de questionamentos, né? A gente percebe que ele, na verdade, está totalmente aniquilado e castrado. Em várias partes do livro, o que a gente sente é que há uma necessidade de reparação, mas ao mesmo tempo ainda uma sensação de humilhação muito grande e talvez até muita raiva ainda, né? Por essa imagem de um pai tirano, né? Que ele diz que debochava dele e que não deixava que ele fizesse e fosse ele mesmo. E quanto mais você vai lendo essa carta ao pai, mais você vai percebendo que realmente ele vai se tornando totalmente submisso a essa imagem do pai, né? Por mais que ele seja contra isso, e ele coloca o tempo todo na carta que isso faz com que ele se sinta humilhado, aniquilado, a gente percebe que ele não consegue prosseguir a vida dele de forma saudável. E é o que geralmente acontece, né? Quando a gente tem esse tipo de pai muito tirano, que debocha, que faz com que a criança se sinta muito humilhada, né? Então, a gente trabalha muito em consultório esses adultos que trazem ainda essas crianças machucadas pelo pai. Aqui na Carta ao Pai, a gente percebe um Kafka que não consegue ter uma metamorfose, né? Ele não consegue, com outras pessoas, em outras situações, se modificar, ser ele mesmo. Porque a necessidade de agradar ao pai, a necessidade inconsciente até de agradar o pai e reverter essa situação de humilhação é tão grande que isso se torna muito claro no livro. Mesmo nas partes onde ele coloca que entende a situação, tem uns momentos muito interessantes onde ele até desculpa o pai, né? Que é um processo muito natural da própria culpa que ele está sentindo o tempo todo. É interessante também que ele se desvaloriza em relação ao pai. Então, quando ele fala que, mesmo em coisas que o pai acreditava que fossem interessantes nele, ele mesmo já não consegue ver essas coisas como coisas boas e interessantes. Então, por exemplo, o pai cita que ele é uma pessoa que estuda muito, né? Que trabalha muito, é dedicado, e mesmo isso ele contesta, ele fala, não pai, eu não sou, né? Há outras pessoas muito mais dedicadas e trabalhadoras e muito mais inteligentes do que eu. A imagem desse pai para Kafka
é a imagem de um tirano muito onipotente, muito onipresente. Esse pai, ele está em tudo, né? Inclusive nas tentativas de casamento, tentativas frustradas que o Kafka tem. Ele escreve esse livro para o pai numa terceira tentativa de casamento, aonde o pai novamente debocha dele, dizendo que ele escolheu qualquer uma, né, muito rapidamente, e ele realmente, depois ele confessa que ele não consegue nem se envolver com um relacionamento, tá? Então é uma relação muito intrínseca, aniquiladora, castradora, aonde eu percebo um Kafka muito muito vivo apenas na presença do pai. E mesmo no final, que é um trecho que eu vou ler para vocês, aonde ele diz que é necessário esse desabafo para que os dois consigam morrer em paz, mesmo aí a gente sente que não há um final resolvido, certo? Então eu vou ler alguns trechos para vocês sentirem a força desse relacionamento. Aqui no começo. Querido pai, você me perguntou recentemente por que eu afirmo ter medo de você. Como de costume, não soube responder. Em parte, justamente por causa do medo que tenho de você. Em parte, porque na motivação desse medo intervém tantos pormenores, que mal poderia reuni-los numa fala. E se aqui tento responder por escrito, será sem dúvida de um modo muito incompleto, porque também ao escrever, o medo e suas consequências me inibem diante de você, e porque a magnitude do assunto ultrapassa de longe minha própria memória e meu entendimento. Para você, a questão sempre se apresentou em termos muito simples, pelo menos considerando o que falou na minha presença, indiscriminadamente na de muitos outros. Para você, as coisas pareciam ser mais ou menos assim. Trabalhou duro a vida toda, sacrificou tudo pelos filhos, especialmente por mim, e graças a isso eu vivi à larga. Desfrutei de inteira liberdade para estudar o que queria, não precisei ter qualquer preocupação com o meu sustento e, portanto, nenhuma preocupação. E, em troca, você não exigiu gratidão, você conhece a gratidão dos filhos. Mas pelo menos alguma coisa de volta, algum sinal de simpatia. Ao invés disso, sempre me escondi de você, no meu quarto, com os meus livros, com amigos malucos, com ideias extravagantes. Nunca falei abertamente com você. Aqui mais um pouco para baixo. Aliás, nunca tive sentido de família. Não dei atenção à loja e nem a seus outros negócios, né? Então, eu nunca consegui ser eu na sua presença, né? Você nunca me reconhece como um indivíduo, né? Porque se eu não sigo e não faço aquilo que você quer, eu me torno um nada, certo? Agora vamos para um outro pedaço aqui. Curiosamente, você tem alguma intuição daquilo que eu quero dizer. Assim, por exemplo, me disse há pouco tempo: eu sempre gostei de você, embora na aparência não tenha sido comum como costumam ser os outros pais, justamente porque não sei fingir como eles. Ora, no que me diz respeito, pai, nunca duvidei da sua bondade, mas considero incorreta essa observação. Você não sabe fingir, é verdade, mas querer afirmar só por esse motivo que os outros pais fingem, ou é mera mania de ter razão e não se discute mais, ou então, como de fato acho, a expressão velada de que as coisas entre nós não vão bem e de que você tem a ver com isso, mas sem culpa. Se realmente pensa assim, então estamos de acordo. Naturalmente, não digo que me tornei o que sou só por influência sua. Seria muito exagerado. Aqui ele retira um pouco, né, da onipotência, e aqui ele
se defende um pouco. Então, o que eu sou não é só o que você me traz de influência e de consequência. Eu posso ser além disso, né? É bem possível que, mesmo que tivesse crescido totalmente livre da sua influência, eu não pudesse me tornar um ser humano na medida do seu coração. Provavelmente seria um homem sem vigor, medroso, hesitante, inquieto, mas completamente diferente do que sou na realidade. E teríamos podido nos tolerar um ao outro de uma forma magnífica. Eu teria sido feliz por tê-lo como amigo, chefe, tio, avô, até mesmo como sogro. Mas justo como pai, você era forte demais para mim, principalmente porque meus irmãos morreram pequenos. Minhas irmãs só vieram muito depois e eu tive, portanto, de suportar inteiramente só o primeiro golpe, e para isso eu era fraco demais. Percebam, né? Aqui como ele já começa a carta colocando esse pai num altar, né? Como existe a idealização, né? A necessidade de ser esse pai, ao mesmo tempo a gente percebe a mesma intensidade dessa necessidade de não ser nada do que esse pai é, né? Mais um trechinho aqui. Eu era uma criança medrosa. É claro que